Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é Vitória, professora de matemática, e eu estou aqui para falar com vocês sobre o conteúdo desse mês de maio, que vai ser o cálculo com os números naturais. Os números naturais vocês aprenderam e viram quais são no mês passado, que são os números positivos de zero ao infinito. E nesse mês nós vamos aprender a fazer cálculos com esses números, certo? São os cálculos de adição, a continha de mais, subtração, a continha de menos, multiplicação, continha de vezes e a divisão, que é a continha de dividir. Ok? Então, a gente vai começar hoje na primeira semana com a adição e todas as semanas eu vou postar uma videoaula explicativa e também resolvendo as atividades. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o conteúdo de vocês da primeira semana, é um conteúdo rápido e curto, né? Vamos falar aqui sobre adição. Só uma explicaçãozinha aqui, o meu tá abril, mas é maio mesmo, tá, gente? Vocês não estão errados. Ok? Então, aqui a gente vai começar a nossa leitura. A nossa leitura já apresenta aqui pra gente dois exemplos. E esses dois exemplos a gente vai tirar a base da adição, ok? Então, a gente vai começar a ler o primeiro exemplo e depois a gente lê um e posteriormente a gente vai aqui para as propriedades da adição. Então, vamos lá. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizado no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas dessa equipe brasileira? Aqui é um exemplo comum de adição, né? Que aqui está perguntando qual o número total de atletas. Então, se eu sei que 256 atletas são homens e 209 atletas são mulheres, basta eu juntar esses dois valores e fazer uma soma, ok? E aqui até fala, né? Para resolver esse problema, devemos fazer 256 mais 209. E para isso, podemos usar o seguinte processo. Esse nome desse processo aqui que a gente costuma fazer normalmente é algoritmo usual, né? Que a gente coloca aqui o valor, né, que nos deu 256, aqui são os atletas homens e 209 são atletas mulheres. E para resolver essa questão, basta eu somar 256 mais 209. Aqui eu tenho que 6 mais 9 é igual a 15. Então, eu deixo 5 e subo a dezena. Deixo a unidade e subo a dezena. 5 mais 0, 5. Mais 1, 6. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho que a quantidade total de atletas dessa equipe é 465. Então, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, participaram 465 atletas na equipe brasileira. Aí, aqui dentro desse quadradinho, a gente tem a ideia principal uma das principais ideias da adição, que é a ideia de juntar. Perceba que nessa situação, utilizamos a adição com a ideia de juntar quantidades. Por quê? Porque nós juntamos a quantidade de homens, atletas homens, que era 256, mais a quantidade de mulheres, né? De mulheres atletas aqui, que era 209. Fazendo a soma, nós chegamos ao resultado final, juntando nessas quantidades, que chegamos a 465 atletas na equipe brasileira. Então, aqui a primeira ideia da adição é a ideia de juntar quantidades, tá bom? Agora a gente vai ver a próxima ideia da adição. Então, vamos lá. Exemplo 2. O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo. O que é uma compra a prazo? Que você pode pagar parcelado ou até 30 dias. Financiada em 12 prestações iguais. Então, nessa compra aqui, o valor a prazo, né, a compra a prazo, ela foi dividida em 12 prestações iguais. Mas nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Então, comprando essa televisão a prazo, o valor dela de 1.365 vai sofrer um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo?
Então, para resolver essa situação, devemos fazer 1.350, que é o valor da TV à vista, mais 675, que é o acréscimo que essa compra sofre sendo comprada a prazo. Ok? Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai usar o algoritmo que a gente costuma usar mesmo, tá bom? Lembrando que isso aqui é que a gente faz, ok? Normalmente. Então, aqui a gente tem um exemplo e eu vou fazer aqui do ladinho para vocês também terem uma noção, entenderem mesmo o que é esse algoritmo. Então, a gente tem aqui, ó, 1.350, né? Que é o valor à vista. E depois um acréscimo de R$ 675. Vamos colocar aqui, acréscimo. Viu que essa continha é a mesma que está aqui? Então, esse método que a gente usa para fazer as continhas é chamado algoritmo, tá bom? Então, vamos lá realizar a soma. 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 12. 12 não cabe aqui, a gente sobe a dezena para centena. Então, a gente deixa a unidade e sobe a dezena. 3 mais 6, 9. 9 mais 1, 10. 10 da mesma forma, subiu 1. 1 mais 1, 2. Então, o valor da televisão comprada a prazo é de R$ 2.025. Então, a gente coloca aqui, TV comprada a prazo. Ok? Então, aqui, qual que é a ideia principal dessa questão aqui usando a adição? Já neste caso, a adição foi utilizada com a ideia de acrescentar uma dada quantidade à outra. Qual que é a nossa primeira quantidade? A nossa primeira quantidade era o valor da televisão à vista, que era R$ 1.350. Aí, se eu comprasse essa TV a prazo, ela sofria um acréscimo de R$ 675. Então, eu acrescentei um valor nela. Então, essa é a outra ideia da adição, que é a ideia de acrescentar. Então, relembrando, gente, a adição, ela tem duas ideias principais, certo? Então, que aqui é a ideia de juntar e a ideia de acrescentar, tá bom? Agora, a gente vai ver quais são as propriedades que a gente pode usar na adição. Vamos seguindo aqui no conteúdo. Então, vamos lá, propriedades da adição. A nossa primeira propriedade é a propriedade comutativa da adição. Mas, professora, o que é comutativa? Comutativa vem da palavra comutação, que significa mudar, trocar ou transformar, tá bom? O que quer dizer, então, essa primeira propriedade da adição, que é a comutativa? A ordem dos números somados não altera o resultado final. Aqui a gente tem alguns exemplos. Deixa eu trocar de folha. Aqui nós temos 3 exemplos básicos de comutativo. O que quer dizer comutativo, então? Que independente da forma que você vai fazer a adição, não vai alterar o valor. Aqui eu tenho um exemplo de 1 mais 2 igual a 2 mais 1. Por que dessa forma? Porque eu sei que 1 mais 2 é igual a 3. E que 2 mais 1 também é igual a 3. Então, você vê que o 1 aqui, ele tá primeiro e depois aqui ele tá depois. Certo? Depois do sinal de adição. Você percebe que independente da forma que a gente fez essa conta, o resultado foi o mesmo. Assim como nesse segundo exemplo, 6 mais 4 é igual a 10. Assim como 4 mais 6 é igual a 10. 13 mais 12 é igual a 25. Assim como 12 mais 13 também é igual a 25. Então, a comutatividade na adição quer dizer o quê? Que independente da forma que você faz o cálculo de adição, ela não vai alterar o valor, tá bom? A ordem dos números somados não altera o resultado final, ok? Segunda propriedade da adição é a propriedade associativa. Se somar 3 ou mais números, não importa a ordem da soma, o resultado é sempre o mesmo.
Vocês podem perceber que a segunda propriedade e a primeira, elas são bem parecidas. A diferença é o seguinte, a comutativa, vocês podem ver aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A comutativa diz que a ordem dos números somados não altera o resultado final, certo? E a associativa, se somar 3 ou mais números, não importam a ordem da soma, o resultado final é sempre o mesmo. Que quer dizer, então, que a associativa ela é sempre feita com mais de 3 números. E a comutativa é sempre feita entre 2 números. Ok? Então, vamos ver aqui. São nossos exemplos aqui. Nós temos aqui 1 mais 3 mais 2 e depois 1 mais 3 mais 2. Quanto que é 1 mais 3? 1 mais 3, vou fazer aqui na frente, é igual a 4. 4 mais 2. E quanto que é 4 mais 2? 4 mais 2 igual a 6. Então, quer dizer que essa primeira parte aqui, antes da igualdade, do sinalzinho de igual, somando isso tudo, que 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6. Então, isso aqui tudo dá 6. Aqui é da mesma forma. A gente primeiro sempre resolve os que estão dentro do parênteses. Então, aqui a gente vai repetir o 1, certo? Mais, e resolver o que está aqui dentro. 3 mais 2 é quanto? 5. Chegamos no mesmo resultado. 1 mais 5 igual a 6. Então, 1 mais 3 mais 2 é igual a 6. Perceberam que a gente não trocou, independente aqui da forma como estava a ordem desses 3 números, o resultado foi o mesmo? Da mesma forma, a gente faz com os outros exemplos, tá bom? Agora, a gente vai ver a terceira propriedade da adição, que é a propriedade do elemento neutro da adição. O zero é considerado o elemento neutro da adição, ou seja, qualquer número somado a zero tem como resultado o próprio número. Então, a gente aqui também tem outros exemplos, que 1 mais 0 é igual a 1, 0 mais 5 é igual a... Aqui é 5, tá, gente? Erro de digitação aí. 0 mais 5 é igual a 5. E 1000 mais 0 igual a 1000. Então, independente do tamanho do número, se ele for somado com 0, ele sempre vai ser ele mesmo, ok? Então, relembrando aqui, propriedade comutativa da adição quer dizer que a ordem dos números não altera o resultado final. A associativa é parecida com a comutativa. Se eu somar 3 ou mais números, não importa a ordem da soma, o resultado também vai ser o mesmo. E a propriedade do elemento neutro da adição, que é quando o número é somado com 0, que quer dizer que ele é ele mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo super fácil, vocês já viram isso em outros anos também. Aqui a gente só está relembrando e dando uma fundamentalizada maior no conteúdo, tá bom? Agora a gente vai fazer as atividades. Acesse o próximo vídeo.